Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 96, nosotros vamos a estudiar el pronombre relativo que. Então, na aula de hoje, aula 96, nós vamos estudar o pronome relativo que, tá? O pronome que, ele é igual ao português, né? Ele tem as mesmas funções do português, tem os mesmos usos. Então vai ser uma aula tranquila pra gente. Então se você chegou aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Dar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então vamos começar. Pronome relativo que, como o nome já diz, ele relaciona alguma coisa, né? Ele pode relacionar com uma coisa, né, um objeto, com uma pessoa. Ele pode relacionar uma coisa no singular, né, uma pessoa no singular, ou mais de um objeto, mais de uma pessoa, né, no plural. Tudo vai usar o que, tá? Eu vou dar exemplos aqui para a gente poder ver os usos do pronome que. Então, por exemplo, estou lendo um livro. Estou lendo um livro. É uma frase, né? Ela tem um sentido completo, estou lendo um livro, mas eu posso complementar essa frase. Então, estou lendo um livro que é muito interessante, né? Então, estou lendo um livro que é muito interessante. Então, repara, eu tenho aqui o pronome que, pronome relativo que, está relacionando, né, o objeto livro, né, a palavra livro, que é um objeto, uma coisa, né, está relacionando a palavra livro a um adjetivo, né, interessante. Então, uma coisa é falar estou lendo um livro, ponto. Na outra coisa é falar estou lendo um livro que é muito interessante. Eu já estou colocando mais uma informação e eu estou usando o pronome relativo que para poder adicionar essa informação. Agora eu vou colocar outra, vou usar esse mesmo exemplo, estou lendo um livro, tá? E vou colocar outra informação aqui. Então, estou lendo um livro que tu deves ler também. Então, estou lendo um livro que tu deves ler também. Também estou adicionando uma informação, estou usando o pronome relativo que para adicionar essa informação, né? Agora repara, esses pronomes que aqui, apesar de serem iguais, né, de estarem escritos iguais, eles têm funções diferentes na frase, tá? Esse primeiro que aqui, repara, esquece esse estou lendo, vamos analisar daqui para frente. Então, um livro que é muito interessante, tá? O que é muito interessante? É o livro. O livro é muito interessante. Então, repara nessa frase, a palavra livro é o sujeito, né? O livro é interessante. Então, esse que aqui, ele vai ter a função de sujeito da frase, tá? Então, estou lendo um livro que é muito interessante. O que é muito interessante? O livro, né? O livro é interessante. Então, o livro é o sujeito, então esse que vai ter a função de sujeito. Na frase de baixo, esse que aqui é um livro que tu deves ler também. Então, o que você deve ler? Você deve ler o livro. Nessa frase, a palavra livro já não é mais o sujeito, né? O sujeito é você, ou tu. Né? Nesse caso, o livro já é o objeto, né? Você deve ler o livro. Então, o livro já é o objeto. Então, esse que aqui, função de objeto. Então, estou lendo o livro que você deve ler também. Você deve ler o livro. O livro, então, agora é o objeto. Para ficar mais fácil de ver, uma dica, né? Sempre que depois do que tiver um sujeito, como tu, nesse caso,
Então esse que se relaciona, esse aqui é um objeto, é um que de objeto, né? Um pronome tem a função de objeto, tá? Depois do que eu tenho um outro sujeito na frase, tá? Mas enfim, na hora de escrever é igual que para sujeito e que para objeto, não tem diferença. Próxima frase agora, estou lendo uma novela. Agora repara, agora estou usando uma palavra no feminino para mostrar o que ele não varia em gênero, tá? Ele é igual no masculino e no feminino, tá? A gente antes viu livro, masculino, agora novela, feminino, tá? Então eu estou lendo uma novela. Novela é um gênero literário, tá? É um gênero, ele é menor que um romance e maior que um conto, ele fica no meio termo, né? Um gênero, enfim, não importa. Estou lendo uma novela e duas frases, primeiro um que sujeito e depois com que objeto. Então, estou lendo uma novela que é muito divertida, tá? Então, o que é muito divertida? A novela. A novela é divertida. Então, novela, sujeito. Então, esse que, sujeito, tá? Estou lendo uma novela que é muito divertida, tá? Então, o que aqui sendo usado para adicionar uma informação. Pronome relativo, né? E o que a função de objetos? Estou lendo uma novela que debes ler tu também. Mesma coisa. Então, estou lendo uma novela que você deve ler também. Mas repare, se tu, no exemplo anterior, vinha aqui na frente, né? Que tu debes ler também. Agora o tu tá aqui no final, tá? Tanto faz. Ele pode se deslocar na frase, tá? Não tem problema. Então, que debes ler tu também. O que você deve ler também? A novela. Você deve ler a novela. Novela, nesse caso, objeto. Então, por isso que, nesse caso, é o pronome de objeto, né? Pronome relativo com função de objeto. Então, agora, exemplo com livros, palavra no plural, para a gente ver. E o pronome que também não varia em número, tá? Ele é igual no singular e no plural. Então, estou lendo dos livros, estou lendo 2 livros. Então, primeiro o que com função de sujeito, que são muito interessantes, tá? Então, os livros são muito interessantes. Então, livros, nesse caso, sujeito. Então, estou lendo 2 livros que são muito interessantes, tá? Claro, agora você repara, e como eu estou falando dos livros, no plural, o verbo está no plural, terceira pessoa do plural, e o adjetivo interessante também está no plural, interessantes. E com a função de objetos, estou lendo 2 livros que tu também debes ler. Então, estou lendo 2 livros que tu também deves ler, né? Que você também deve ler. A função de sujeito e objeto, o que não muda, que é igual. É igual na função de sujeito, é igual na função de objeto, é igual no masculino, é igual no feminino, é igual no singular, é igual no plural, tá? Não muda. Próximo exemplo, estou lendo 2 novelas, agora uma palavra no feminino, plural, tá? Então, estou lendo 2 novelas que são muito divertidas. Então, aqui, ó, que para pronome relativo com função de sujeito. Ou, estou lendo 2 novelas que tu também deves ler. Pronome que com função de objeto, né? Que você também deve ler, tá? Então, para resumir, o que ele é igual sujeito, objeto, ele é igual para masculino, feminino, singular, plural, tá? E a gente vai ver agora, ele também vai ser igual quando ele se refere a um objeto, né? A uma coisa, né? Por exemplo, novela, livro, e também quando se refere a uma pessoa. Então, tenho um hermano, eu tenho um irmão que vive em Madrid. Então agora eu estou usando o pronome relativo que para relacionar uma pessoa, né? Tem um irmão, e ele pode ter a função de sujeito, que vive em Madrid. Então, quem vive em Madrid? O meu irmão, né? Então, o irmão vive em Madrid. Irmão, nesse caso, sujeito. Então, que pronome com função de sujeito. Ou de objeto, que tu não conheces todavia. Então, tem um irmão que você não conhece ainda. Todavia quer dizer ainda. E aqui é função de objeto, né? Porque você não conhece ainda meu irmão. Tá? Então, nesse caso, meu irmão é objeto. Então, o pronome que com função de objeto, tá? Ele é igual.
Então, repara, é sempre que, tá? Sempre que. Então, agora, né, coloquei o exemplo feminino, singular, masculino, plural, feminino, plural. Pra gente ver que todos eles usam que, tá? O que não muda. Então, tenho una hermana, tenho uma irmã, que vive em Madrid. Que vive em Madrid, tá? Então, nesse caso, que em função de sujeito. Ou tenho una hermana, tenho uma irmã, que tu não conoces todavia, que você não conhece ainda. Então, que não muda. Masculino plural, tenho unos amigos, tenho uns amigos, que vivem em Madrid, que vivem em Madrid. Ou tenho unos amigos, que tu não conoces todavia, que você não conhece ainda. E plural, feminino plural, tenho umas amigas que vivem em Madrid. Tenho umas amigas que vivem em Madrid. Ou tenho umas amigas que tu não conoces todavia, que você não conhece ainda, tá? Para todos esses casos eu uso o que não vai mudar, tá bom? Mas é importante saber a diferença de função, né, do que está como sujeito ou como objeto, certo? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, de dar o like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo, tá bom? E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Então, obrigado por assistir, até a próxima aula. Um abraço.